Vamos de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor, abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo número 9. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 9, versículo 15 e versículo número 16. A palavra de Deus diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez foi lida aqui, está diante de nós, Pai. Mas não queremos apenas ler a tua palavra, queremos entender a tua palavra. E, acima de tudo, queremos praticar os ensinamentos que ela traz para a nossa vida, para que a nossa vida seja mudada e transformada pela tua palavra, Senhor. Vem falar ao nosso coração, através do Espírito Santo, vem nos convencer da verdade da tua palavra, para que a verdade liberte, para que a verdade faça diferença na nossa vida, Senhor. Queremos te ouvir a tua voz, não a voz de homens com filosofias e doutrinas humanas. Não é isso que queremos, Pai. Queremos ouvir a voz do bom pastor, que traz a palavra de Deus ao nosso coração, para a transformação da nossa vida. Fala conosco, eu te peço, entregando a minha vida a ti, para que eu seja um instrumento teu esta noite, para transmitir somente a tua palavra, a palavra que o Senhor deseja que seja transmitida. Usa-me, Senhor, com a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estes dois versículos que a gente leu, eles trazem uma verdade de Deus maravilhosa, que nós precisamos entender. Como todas as verdades de Deus, nós precisamos compreendê-las muito bem. A falta de conhecimento da verdade é que produz tanta confusão no nosso meio, até no meio da igreja, no meio evangélico. Tanta confusão se estabelece por causa da falta do conhecimento da verdade. E a Bíblia é enfática quando afirma que o conhecimento da verdade liberta, não é, irmãos? Liberta do erro, liberta do engano. E muitas vezes as pessoas estão enganadas exatamente porque não conhecem a verdade da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui está nos trazendo uma definição a respeito da vontade de Deus, a respeito da soberania de Deus. Deus não está preso por nada nem por ninguém. E aqui ele exemplifica muito bem nestas palavras que o Senhor mesmo tinha dito já a Moisés, há muitos anos atrás. E Paulo retrata isso, trazendo para a igreja agora a mesma ideia, o mesmo princípio, de que Deus é soberano e que nós precisamos entender a soberania de Deus. É verdade que a palavra de Deus nos diz que Deus é bom. Você crê nisso? O Salmo 100 diz isso. Deus é bom. A palavra de Deus repete em vários momentos: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há várias passagens bíblicas que nos falam da bondade de Deus. Que bom que Deus é bom. Imagina, irmãos, um Deus como o nosso, todo poderoso, que tem todo o poder. Imagina se ele não fosse bom. O que seria de nós, irmãos? O que seria da nossa vida? Se Deus, como é, que nos conhece completamente, que vê através dos nossos pensamentos, que sabe tudo sobre nós e tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, imagina se Ele não fosse bom. E a Bíblia repete essa doutrina de que Deus é bom. Deus é bom e Ele é abençoador. A palavra de Deus também ensina isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam.
outra verdade bíblica que é expressa para nós, e é completamente verdade. Deus é bom e Deus também nos abençoa. Agora, queridos, ao contrário do que pensam alguns, o fato de Deus ser bom e o fato de Deus ser abençoador, Ele não está obrigado a nos abençoar. É isso que muita gente confunde. E a falta de conhecimento da verdade faz com que essa confusão surja até no meio da igreja. Não, Deus é bom, Deus é abençoador, Deus tem que me abençoar. Pronto, já errou. Pronto, já começou o erro, já começou a mentira, já começou o engano a pairar no coração da pessoa. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus abençoa por graça e por misericórdia pura, irmãos. Não por nenhuma obrigação, já que eu fiz alguma coisa, então Deus tem que me abençoar. Como alguns falam e pior, como alguns ensinam em algumas igrejas. Isso não é verdade, isso não é uma verdade bíblica, isso é um engano e um engano terrível. Deus nos abençoa por compaixão. Nenhum de nós é merecedor de bênção nenhuma. Nós somos merecedores de punição. Nós somos merecedores de castigo. Nós somos merecedores de inferno, de perdição eterna, é o que a Bíblia diz. Então, quando Deus nos abençoa, não é por mérito alcançado por nenhum de nós, mas por sua compaixão e por sua misericórdia, como Paulo ensina aqui nesse texto que nós lemos. Como Deus é misericordioso e Ele é bom, Ele então abençoa e vê as nossas necessidades. Eu vou ler de novo o texto que nós lemos aqui no início, Romanos 9, 15 e 16. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser. Ter misericórdia. E vou ter compaixão também de quem eu quiser ter compaixão. É o que está escrito aqui no versículo 15. Deus é livre para ter misericórdia e ter compaixão de quem Ele quiser. E aí completa o apóstolo Paulo: então, assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre para alcançar um prêmio, mas de usar Deus a sua misericórdia. Veja, Paulo está ensinando que nós não conquistamos nada com as corridas, e Paulo mesmo é um que nos diz: temos que correr a carreira. Ele é um que ensina a igreja, ensinou a Timóteo, como bom soldado de Cristo, estar pronto, fazer, correr. Isso é inerente à nossa situação de cristãos. Temos que correr, temos que fazer, mas isto não nos torna merecedores de coisa nenhuma. Ele está aqui dizendo claramente: não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas depende de usar Deus a sua misericórdia. Veja, ele não diz nem a sua bondade. A bondade de Deus o torna abençoador, mas a bênção de Deus é dada por sua misericórdia. Quando Ele olha para mim, olha para você e nos dá alguma coisa, nos dá uma bênção, nos dá um presente, Ele está usando da sua compaixão para conosco. Ele está olhando para nós com um olhar de misericórdia e está nos entregando alguma coisa. Nunca pense que você merece ganhar alguma coisa. Esse talvez seja um dos piores enganos, porque além de ser antibíblico, como acabamos de ver aqui, isto produz um relacionamento doentio com Deus, porque é um relacionamento baseado na mentira. A verdade é o que diz a Bíblia. A verdade é o que eu li aqui para você. Deus nos abençoa por exclusiva misericórdia. Mas como Ele é bom, como Ele é misericordioso, Ele mostra preocupação, se a gente pode usar esse termo com relação a Deus, com as nossas necessidades. Deus olha para o seu povo com essa compaixão. Deus olha para nós com esta misericórdia, para contemplar as necessidades de cada um de nós. Todos nós temos necessidades, irmãos. Todos nós temos carências e necessidades em áreas diferentes das nossas vidas. E a misericórdia e a compaixão de Deus faz com que Ele seja sensível às nossas necessidades. Imagina, como eu disse, nosso Deus tão poderoso, se não fosse bom, o que seria de nós? Se não fosse bom, seria insensível.
não ia nem querer saber de como nós estamos. Ele ia dizer, se vira aí você. Você não pecou? Você não errou? Você não me abandonou? Você não me deixou? Agora se vira. Mas Deus é tão bom, que a Bíblia diz, amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho, para que qualquer um que nele crê, não venha perecer, mas tenha vida eterna. Por que ele fez isso? Porque a gente merecia que ele desse seu Filho? Não, o Filho que ele deu, também deu por misericórdia. Não deu por merecimento. Nenhum de nós foi salvo por mérito. Todos nós somos salvos pela graça de Deus, favor e merecido. E esse princípio se estende a todas as coisas que Deus possa nos dar, tanto materiais quanto espirituais. Qualquer bênção que receba do Senhor, a recebo por sua exclusiva misericórdia, irmãos. Entenda isso de uma vez por todas. Mas, como eu disse, Ele é sensível. Nosso Deus tem sensibilidade. Ele é pessoal, como a Bíblia mostra para nós. Não é um Deus de madeira, nem de barro, nem de pedra, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem boca, mas não fala. A Bíblia diz que nosso Deus é pessoa, é pessoal. Posso ter relacionamento com Ele. E Ele é sensível às minhas carências e às minhas necessidades. E Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que mostrou aqui como homem o que é ser Deus. Tudo isso nós vimos na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus nós vemos a bondade em ação, a misericórdia em ação. E nós vemos também a sensibilidade de Deus. Olha para Jesus que você verá o retrato de Deus. Como Ele mesmo disse aos seus discípulos, vocês querem ver o Pai? Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quer saber como é Deus? Olhe para Jesus, você verá a imagem do Deus invisível, como diz a Bíblia. Você verá nele tudo aquilo que Deus é. Você verá nele a sensibilidade de Deus. Você verá Jesus na Bíblia por algumas vezes chorando, porque é sensível à dor das pessoas, porque se importa com as pessoas. Não que elas mereçam que ele se importe, mas porque é o coração de Deus dessa forma, sensível. E Deus é sensível, graças a Deus, às nossas necessidades. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, olha o que Jesus ensinou, mostrando a sensibilidade de Deus. Mateus 6, versículo 7 e versículo número 8. Olha o que diz o Senhor Jesus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes o quê? Necessidade, antes que lhe o peçais. Antes de você dizer a Deus a sua necessidade, Jesus está dizendo, Ele já sabe da sua necessidade. Por quê? Porque Ele se importa, porque Ele considera, porque Ele é sensível. Então Ele está dizendo, não precisa ficar repetindo, como fazem os gentios, que creem em Deus de madeira, de pedra. Eles ficam repetindo ladainhas intermináveis, terços e novenas intermináveis, porque creem num Deus de gesso. Ele diz, vocês não precisam fazer isso, porque o Deus de vocês é onipresente, é onisciente, é onipotente. Ele sabe tudo que está no seu coração. Antes que você fale, Ele já conhece as palavras da tua boca. E Ele vê a tua necessidade, Ele sabe da sua necessidade antes que você pronuncie as suas palavras. Exemplo bíblico de como Deus se importa conosco. Mateus capítulo 9, versículo 36, vamos ler o que diz a palavra de Deus. Vendo Ele as multidões, o que Ele fez? Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, Jesus mostrando na prática que Deus se importa. Ao olhar a multidão, o que Ele viu? Exaustão física, cansadas, e exaustão espiritual, aflitas. Nosso Deus vê a nossa necessidade física e também vê a nossa necessidade espiritual. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver
a necessidade física e a necessidade espiritual daquela multidão que o cercava, ele compadeceu-se daquela multidão. E o compadecimento de Jesus faz com que ele tome uma atitude. O compadecer-se faz com que ele haja. Assim Deus nos abençoa por sua misericórdia, por sua graça, pela sua compaixão para conosco. Jesus viu a necessidade daquelas pessoas e faz alguma coisa por elas. Assim é Deus agindo e vendo as nossas necessidades. Leia comigo Marcos, capítulo 8, versículo 2. Evangelho segundo Marcos tem outro exemplo. No capítulo 8, verso 2, palavras de Jesus, ele diz assim: tenho o que, queridos? Compaixão de quem? Desta gente. Porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que? Comer. Veja, ele está olhando, está considerando, está sentindo a necessidade das pessoas que estavam ali com ele. E nesse momento a necessidade não é espiritual, a necessidade é física. Elas estavam com fome, então não adiantava orar por elas. Era preciso dar alguma coisa para elas comerem. Então Deus se importa tanto com as necessidades espirituais, quanto com as necessidades materiais de cada um de nós. Ele percebe quando você está com fome. Ele percebe quando te falta alguma coisa. Ele percebe quando a tua alma está aflita por uma angústia, por um desassossego interior que te persegue, por uma mente conturbada. Ele percebe e se compadece. Diz a Bíblia, se compadeceu da multidão, se compadeceu dessa gente que estava ali, sem comer há 3 dias, ou seguindo, querendo ouvir dele uma palavra, mas ele se compadece e faz alguma coisa. Veja o que mais diz a Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo número 14, vamos ler. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 14, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e o que ele fez? Compadeceu-se dela, e fez o que mais? E curou os seus enfermos. Deus cura alguém porque alguém merece ser curado? Não. Deus cura por misericórdia. E Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Mas o problema é que Ele se importa com as pessoas. E ao olhar aquela multidão que estava, como diz o texto, enferma, que estava doente, Ele se compadeceu dela e curou os enfermos que ali estavam presentes naquela multidão. Por compaixão, que moveu o seu coração a fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Veja, queridos, como é que esse entendimento pode mudar o nosso relacionamento com Deus? Pode mudar as nossas orações, pode mudar a maneira de enxergarmos os problemas. Ninguém merece nada, queridos. Deus nos abençoa por compaixão e por misericórdia. E hoje em dia tem uma multidão aí sendo ensinada a extrair coisas de Deus, com campanhas e mais campanhas para tirar coisas de Deus. E ainda dizem, Deus é obrigado a fazer. Irmão, esse povo é louco, querido. Esse povo tinha que estar no pinel, com camisa de força e acorrentado. Porque Deus, pelo menos o meu Deus, não o Deus deles, não, o deles deve ser assim. O meu Deus é mais poderoso do que eu. É mais poderoso do que eu falo. É mais poderoso do que eu quero. Não depende de quem quer nem de quem corre. É mais poderoso do que a minha vontade. É mais poderoso do que os meus sacrifícios. É mais poderoso do que as minhas campanhas. Ele faz o que Ele quiser. E se eu for abençoado por Ele, é porque Ele agiu com compaixão em relação a mim. E nós precisamos entender isso, para que o nosso relacionamento com Ele seja corrigido. Então eu não posso exigir de Deus coisa nenhuma. Movimentos e mais movimentos já penetraram na igreja trazendo essas novas. Exija, determine. Já ouviu essa? Já ouviu essa palhaçada?
determine. Não, você tem que determinar. Que se determinar, Deus liga lá no céu e aí acabou. Pá, pum. Macumba evangélica. Determine nada. Determine servir a Deus. Determine ser crente. Determine se converter. Determine chorar pelos seus pecados. Determine se santificar. Isso ninguém quer, né? Quer determinar um carro novo, uma mulher, quer determinar a casa, um emprego. É isso que quer determinar. Macumba evangélica. Com cara evangélica, mas macumba do mesmo jeito. Com os mesmos interesses por trás. Com os mesmos sentimentos e pensamentos por trás. Aqueles que falam e praticam estas coisas, irmãos. Olhe apenas para o que diz a palavra de Deus. Deus não é obrigado a fazer coisa nenhuma. Eu não posso exigir nada de Deus. Eu tenho que ficar com a sua misericórdia. E graças a Deus por ela. Porque a Bíblia diz, ela é a causa de nós não sermos consumidos. E ela se renova sobre nós a cada manhã. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Quando você acordar amanhã de manhã, se abrir os olhos, porque a misericórdia já renovou na tua vida. Tem mais um dia de misericórdia para você. Agora, se não abrir os olhos, está com o Senhor, também não tem problema não, né? Acordar amanhã morto, não dá nem para acordar, né? Para acordar não pode estar morto, né? Se morreu, não acorda. Então, se amanhã estiver morto, está morto, tá bom. Melhor morrer e estar com Cristo, não é o que diz a Bíblia? Aí a misericórdia foi completa, que te alcançou e te levou para o céu. Maravilha. Mas se acordou e respirou, a misericórdia já se renovou. Então entenda isso. Entenda, para que teu relacionamento com Deus seja saudável. Relacionamento com Deus só é saudável quando é baseado na palavra. Jesus disse assim, se você crê em mim, como diz as Escrituras. Ele não disse se você crê em mim, não está preocupado se você crê ou não crê nele. Você tem que crer, mas com base num padrão. O padrão são as Escrituras. Se você diz assim, eu creio em Deus a minha maneira, dane-se a tua maneira. Se não for a maneira de Deus, não te leva a nada essa tua fé. Essa tua fé não salva e nem serve para coisa nenhuma. Tem que ser a maneira de Deus. E a maneira de Deus só olhando para a Bíblia. Só olhando para a palavra de Deus que nos mostra a verdade do Senhor. E se você tem uma necessidade, por compaixão, Deus vai supri-la, queridos. Você pode confiar no amor e na compaixão de Deus. Não determinando nada, porque quem determina é Deus. E Deus já determinou que Ele suprirá as nossas necessidades. Porque Ele já determinou a Ele mesmo ser bom e misericordioso para com a gente, irmãos. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 6. Eu não canso de olhar para esse texto, queridos. Mateus 6, a partir do versículo 25. Esse texto é maravilhoso demais. Diz assim, olha, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe da sua necessidade. Comer, beber, vestir é necessidade. E Deus, Jesus está dizendo, Deus sabe das suas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal.
Deus promete aqui suprir as necessidades básicas de todos aqueles que o servem e creem nele, dos filhos de Deus. Ele diz: o vosso Pai. Você tem pai, meu amado? O vosso Pai, ele vê a necessidade. E ele sabe da sua necessidade de comer, beber e vestir. E ele promete que ele cuidará da sua necessidade, como está dizendo a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: jamais vi um justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Porque o pão nosso de cada dia, Jesus nos ensinou a pedir a Deus. E ele dá o pão de cada dia. E ele sustenta com o pão de cada dia, com o maná que sempre desce do céu para alimentar. Mesmo em meio ao deserto, o pão sempre vem. Promessa de Deus, o sustento daquele que crê, a necessidade daquele que crê. Então, queridos, se você tem alguma necessidade, o que você tem que fazer com ela? Fale para Deus a respeito dela. Como Jesus ensinou. Mas não precisa ficar orando cheio de repetição, mas precisa orar. Ele disse: o pão nosso de cada dia é necessidade, é básica. Ele disse que daria, mas ele ensinou a orar mesmo assim. Ele ensinou a pedir mesmo assim, a falar com Deus assim mesmo. Então, se Deus promete suprir, você precisa colocar diante dele as suas necessidades e não se desesperar por causa de necessidades, queridos. Vamos ler a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4. Vamos ler o que diz a Bíblia no versículo 5 até o versículo 7. Presta atenção na palavra de Deus. Filipenses 4, do 5 ao 7. Seja a vossa moderação. O que é moderação? Equilíbrio, não é? Conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E ele repete o que Jesus ensinou: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se Deus prometeu suprir as minhas necessidades, eu não preciso andar ansioso, porque Ele cumpre a sua promessa. Mas eu, ao mesmo tempo, preciso fazê-las conhecidas diante de Deus, através, como diz Paulo, da súplica, das petições, da oração, com ação de graça. Ao invés de ficar ansioso, ele está dizendo: não fique ansioso, fale com quem pode resolver. Porque às vezes a nossa ansiedade faz a gente falar para todo mundo, né? Ah, eu estou com um problema, ah, eu estou numa perda danada, ah, meu Deus do céu, ah, agora caiu, agora já era. E a gente fica falando para todo mundo, menos para quem pode resolver. Paulo diz: não fique ansioso, fale com quem pode resolver, coloque diante dele. E a consequência, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz vem da oração, porque ao orar, eu entreguei ao Senhor. Eu entreguei ao Deus. Se eu entreguei, não está mais comigo. Se não está mais comigo, não posso mais ter preocupação. Não está mais na minha mão, já coloquei na mão de Deus. Então a paz, que excede tudo, guarda o coração daquele que ora e entrega a Deus as suas necessidades, como ensina a palavra do Senhor. E qual é a reação de Deus diante daquele que clama por uma necessidade? Lembra do que eu disse no início? Deus é sensível. Você crê nisso? Deus considera, Deus percebe, Deus vê, Ele é sensível. Veja o que diz o Salmo 72, no versículo 12 ao versículo 14. Salmo número 72, do verso 12 ao verso 14. Diz assim: porque ele acode a quem? Ao necessitado que faz o quê? Que clama, e também ao aflito e ao desvalido.
Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Veja, ele age por piedade, por compaixão. E ele vê aquele que clama e que coloca diante dele as suas necessidades. Deus é sensível. Veja o Salmo 140. Salmo 140, versículo 12 e versículo 13. Diz a palavra de Deus: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito de quem? Do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na sua presença. Essa é a reação de Deus àquele que clama e àquele que expõe diante dele a sua necessidade. Deus é sensível à necessidade do seu povo. Essa palavra, amados, é um conforto para o nosso coração. É um consolo para qualquer um de nós que crê em Deus. Saber que as nossas necessidades estão diante dele. E que se eu clamo ao Senhor, a paz excede todo entendimento, guarda o meu coração, mesmo nas horas de lutas e nas horas de dificuldade. Se todo cristão, ou vamos dizer mais, se todo que está na igreja, porque nem todo mundo que está na igreja é cristão, né? Mas se todos que lessem a Bíblia, se todos que buscassem a Deus, entendessem esta verdade, amados, nosso relacionamento com Deus seria completamente diferente. Nossas vidas de oração seriam completamente diferentes. O que ia mover a nossa vida espiritual seriam verdades completamente diferentes das que normalmente têm movido a nossa vida. Porque muita gente hoje que foi ensinada a exigir, determinar, decretar, brigar com Deus, sei lá, botar Deus de castigo, sei lá, as palhaçadas que ensinam por aí, começam a confundir todas as coisas, começam a virar sua cabeça, sua mente, e aí Satanás cumpre o seu propósito, traz decepção ao coração das pessoas. Existem muitas pessoas hoje que estão decepcionadas com Deus. Pode uma coisa dessa, irmãos? Mas um Deus que foi criado segundo a cabeça de alguns pastores, não o Deus verdadeiro. Porque Deus verdadeiro não decepciona ninguém, irmãos. A pessoa que foi ensinada errado, e porque foi ensinada errado, ela criou expectativas erradas. E quanto mais erradas são as nossas expectativas, maiores são as nossas decepções. Em todas as áreas da vida é assim que acontece. Quanto maior a sua expectativa, maior a sua decepção, ainda mais se ela está errada. Se ela parte de uma premissa errada, a sua expectativa. E muita gente hoje, por expectativas erradas, está decepcionada com Deus. É grande a multidão de pessoas que está decepcionada com as igrejas. Estão fora das igrejas por decepções. Mas não que Deus seja culpado, elas apenas foram ensinadas erradamente por alguns lobos, queridos. E aí, essas pessoas costumam fazer o que alguns de nós também acabam fazendo, por não terem uma firmeza e uma convicção. Confundem desejos com necessidades. Até aqui eu ensinei para você, segundo a Bíblia, que Deus supre as nossas necessidades, comer, beber e vestir, necessidades do físico, necessidades da alma, como ele se compadeceu da multidão aflita e exausta, necessidades de toda sorte, mas que são necessidades. Mas quando a pessoa confunde desejo com necessidade, aí é que começa o problema. É nessa hora que a decepção vai nascer e se instalar no coração da pessoa. Porque a pessoa tem todas as suas necessidades supridas, mas não os seus desejos. Então, ela começa a se revoltar contra Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel. Há 2 semanas atrás eu preguei aqui numa quarta-feira sobre Números capítulo 11, onde nós vemos o povo murmurando contra Deus, reclamando, chorando. E eu disse, chorando de barriga cheia. Por quê? Porque o maná caía todo dia, nunca falhou.
Nunca teve um dia que um israelita acordou com fome que ele não comeu. A Bíblia diz que até as roupas daquele povo duraram os 40 anos no deserto sem serem consumidas. As roupas não se desmancharam, as sandálias permaneceram, porque Deus cuidou do comer e do vestir deles todos durante 40 anos de dificuldade no deserto. Mas em Números capítulo 11, aquele povo está reclamando. Está reclamando por quê? Eu não estou a fim de comer maná hoje, eu queria um bife, eu queria um churrasco. Ai, que saudade de um churrasco, aquela feijoada. Ai, que saudade, eu queria tanto aquilo. Isso é um desejo, isso não é uma necessidade. Isso é um sonho, é um desejo. E Deus, quando faz alguma coisa assim, também é por misericórdia. Se a necessidade Ele me dá por misericórdia, imagina um desejo, irmão. Mas a pessoa não entende. Aí ela fica decepcionada. Fica igual Israel, blasfemando contra Deus, reclamando. Poxa, eu queria tanto. Olha, eu fiz aquela campanha direitinho, eu dei aquele dízimo grandão. É uma loucura, né? Porque aonde já se viu dízimo grande? Pensa bem comigo, se dízimo é 10%, existe 10 maior do que 10? Existe 10 grande e 10 pequeno? Existe, meu amado. Então, que negócio de dízimo grande é esse? Onde o diabo botou isso na tua cabeça que dízimo é grande? Se ele é proporcional ao que você ganhou, não é grande. Você dá a mesma coisa que o pobre dá a mesma coisa que o rico. Não é isso? Mas a pessoa fica, poxa, mas só maná? Só comer, beber e vestir? Não, meu Deus é rico. Eu sou filho do rei. Filho do rei tem que andar igual o príncipe. Então, além de comer, beber e vestir, eu quero vestir, mas eu quero vestir roupa de marca. Eu quero Armani, eu quero Gucci. Não quero qualquer coisa. Um negócio de impecável. Impecável Mariamã, ainda existe isso? Ducal? Não, isso não existe mais, né? Isso eu não quero. Desse jeito não dá. Não é isso que eu pedi a Deus. Mas isso não é necessidade. Isso é desejo. E toda vez que a gente inverte desejo com necessidade, a gente entra pelo cano, querido. A coisa piora. E o pior é quando a gente transforma desejo em necessidade. Nós somos mestres em fazer isso. A mídia nos ensina isso todo dia. Transformar desejo em necessidade. Você vê a propaganda de um produto novo, que certamente é melhor do que o produto que você já tem parecido, similar. E a propaganda te convence que você não será feliz enquanto você não tiver aquele produto. Aquele que você acabou de comprar já ficou obsoleto. A gente já não olha mais para ele com carinho. E agora o nosso olho está naquele outro. E aquilo é um desejo. Mas aquilo é um desejo tão grande, que eu começo a transformar em necessidade. Aí eu oro, Senhor, me dá aquilo, Senhor. Senhor, me dá, Senhor. Eu vou fazer a campanha lá do lobo na igreja. Eu vou lá fazer a campanha. Eu vou 7 quartas-feiras, 9, 13, qualquer número cabalístico, 21. Eu vou, Senhor. Mas eu quero, Senhor. Me dá, Senhor. Eu não posso viver sem aquilo. Se eu não tiver aquilo, eu não vou ser feliz. Se meu filho não tiver aquele tênis, ele nunca vai ser gente. Não é isso que a gente faz. A gente transforma desejo em necessidade. E de tão intenso que é o desejo, ele acaba se transformando para nós em uma necessidade. E achamos e dizemos que jamais seremos felizes sem aquilo. Como Israel, maná todo dia, roupa que não acaba. Mas cadê o bife? Cadê o pepino? Cadê o melão? Cadê o alho? Cadê a cebola? Foram as palavras que ele mencionaram na Bíblia. Eles choraram por pepinos, melões, alhos, cebolas. Está lá textualmente na palavra de Deus. Cadê? Cadê? Naquele momento, esses desejos se tornaram necessidades vitais, essenciais para aquelas pessoas. E nós fazemos isso, irmãos. E aí o problema começa porque vem a decepção. E fazemos como Israel, começamos a tentar Deus. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus.
Não esquece que tudo que Ele te dá é misericórdia. Esse maná tá bom a beça, meu irmão. O que nem esse maná você merecia, tu merecia morrer à míngua. Ele está te dando maná, levanta a mão para o céu, para de chorar de barriga cheia. Para com isso. Está te dando maná. E você chorando, isso é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Mas sempre que eu falo disso aqui, eu sei sempre que tem alguns engraçadinhos. Deve ter alguns aqui no meio agora. Tem sempre uns engraçadinhos que eu vou pegar o pastor. Eu vou pegar o pastor. Porque ele está falando que Deus não dá o nosso desejo. Mas está escrito, vamos ler, Salmo 37. Vamos ler? Salmo 37, versículo 3 a 5. Os malucos da prosperidade que se ouvirem minhas pregações na internet devem estar assim, eu vou pegar ele. Salmo 37, versículo 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Olha a verdade como alimenta aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Está vendo, pastor? Está aqui, ó. Está escrito aqui na Bíblia que se você se agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E agora, pastor, sai dessa. É só desejar que Deus dá. É ou não é? Deseja que Deus realiza. Mas o versículo diz, agrada-te do Senhor. Em outras palavras, o versículo diz, ame ao Senhor, goste do Senhor, se agrade do Senhor. Ou seja, ame ao Senhor da sua vida. E aí, querido, se eu amo ao Senhor, a quem eu quero agradar? Ao Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo ao Senhor, o meu desejo é fazer a vontade do meu Senhor. Se eu amo ao Senhor, o meu desejo não é pervertido, não é doente, não é ingrato, não tenta a Deus, não desdenha daquilo que Deus dá, porque o meu desejo é o desejo de Deus. Porque o pré-requisito é amar ao Senhor. Então eu devo seguir a Deus e não aos desejos do meu coração. A quem você segue? Você segue a Deus ou aos teus sonhos? Você segue a Deus ou aos desejos do teu coração? Essa é a pergunta que temos que responder. Se amamos a Deus, temos que seguir Deus. Leia Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, versículo 37 ao 40. Diz assim, Números 15, 37. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos campos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul, e as borlas estarão ali, para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o quê? Os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Então Deus está dando uma ordem expressa ao seu povo, que eles usassem um tipo de vestimenta e que ali colocassem uma fita para lembrar dos mandamentos do Senhor. E ele diz mais, para que vocês então não sigam os desejos do vosso coração, nem os desejos dos vossos olhos, porque vocês andam adulterando por causa dos olhos. E agora, irmãos? Deus agrada-te, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas eu não sigo os desejos do meu coração, nem o que os meus olhos veem e desejam, porque normalmente os desejos entram pelos olhos. Por isso Jesus ensinou que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por isso ele disse que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou com ela, já consumou o adultério,
porque a desejou e fez exatamente o contrário do que Deus está dizendo, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Nós adulteramos com os olhos, quando com os olhos desejamos, e aí colocamos a culpa em Deus por não ter aquilo que desejamos, queremos até achar erro na Bíblia. Ah, Senhor, o Salmo 37:5 diz que se eu me agradar do Senhor, o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração, e eu estou paquerando aquela Ferrari faz tempo, e ela não aparece aqui na minha porta. E a mulher do meu vizinho, que eu ando olhando para ela tantas vezes, o Senhor ainda não me deu. Por quê, queridos? Doença, erro, engano, olhos maus, mentiras. Não seguireis os desejos do vosso coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Quem segue o coração quebra a cara. Quem faz as coisas pelo coração quebra a cara. O coração é enganoso, meu irmão. E não siga os desejos dele. Não olhe e fique desejando. Não há nada de errado, eu quero fazer um parênteses, em você querer alguma coisa melhor. Em você ter o desejo de melhorar a sua vida. Mas faça isso diante do Senhor. Não botando Deus no meio, nem culpando Deus por qualquer fracasso da sua vida. Porque a sua necessidade, Deus sempre suprirá. O maná e o pão de cada dia jamais vai faltar sobre a sua mesa. E diz mais a Bíblia, para regular os nossos desejos, e você não ficar interpretando errado o Salmo 37:5, abra comigo a Bíblia em 1 de João 5,14. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. 1 de João 5,14 regula o que diz a palavra de Deus nesse sentido. Diz assim, versículo 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o meu desejo, Ele me ouve. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito aí? Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, aí assim Ele nos ouve. Porque quem ama a Deus quer fazer a sua vontade. Se eu me agrado do Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Jesus amava o Pai e ele disse ao Pai: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Até isso hoje tem maluco ensinando errado, dizendo que não se deve orar assim, porque senão a oração não será respondida. Eles querem a fórmula mágica, eles querem a patuá evangélica, queridos. Não, você não pode orar dizendo se for da tua vontade, que aí já quebrou a oração. Olha que ponto nós chegamos. Se o próprio Jesus orou assim, eu sou melhor que Jesus. De repente foi por isso que Jesus foi para a cruz, né? A oração dele não deu certo, ele orou errado. Não é isso? A vontade de Deus é o que importa para aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus e renova a sua mente, experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não está em jogo a minha vontade nem o meu desejo, mas o meu desejo é satisfazer aquele que me chamou, como ensinou Paulo a Timóteo. O meu desejo é que Deus cumpra a sua vontade na minha vida. E se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, é certo que Ele vai me ouvir. Não confunda desejo com necessidade. E os nossos desejos, queridos, eles sempre manifestem a vontade de Deus. Porque quando eles não manifestam, primeiro, jamais serão atendidos. E se forem atendidos, não foi Deus que atendeu, esse é o pior. Porque o diabo, o enganador maior, ele é mestre em fazer isso. Você deseja uma loucura, ganha e diz que é Deus que deu. Pois não, foi o diabo que te deu isso. Foi o diabo que botou isso na tua mão, não foi Deus. Porque era um desejo louco. E se não desejar de acordo com a vontade de Deus, não adianta. Tem gente que ganha do diabo e dá testemunho dizendo que foi Deus que deu. Foi o diabo que te deu para te enganar, para você continuar no engano, continuar achando que é assim que tem que fazer. Algumas coisas dão certo, como algumas macumbas dão certo. Alguém aqui já viu macumba dar certo? Dá certo. Algumas macumbas dão certo. O diabo, às vezes, dá prosperidade a algumas pessoas. Já contei aqui, meu pai era pai de santo. Sabia que meu pai era pai de santo?
de demônio, né? Você de santo é meio complicado, né? Santo ele é hoje, se fosse vivo, né? Se ele fosse vivo hoje, era pai de santo, eu santo. É, né? Na época era pai de demônio. Em 1977, a gente tinha 3 carros zero na garagem. Tudo que o diabo deu. O diabo dá? Dá, claro que dá. O diabo também dá. Macumba às vezes dá certo. Assim como oração errada, às vezes dá certo, mas é o diabo que deu. Porque ele quer enganar. Porque quando o nosso desejo não manifesta a vontade de Deus, olha o que diz a Bíblia. Provérbios, vamos ao livro de Provérbios? Capítulo 13, versículo 4. Livro de sabedoria. Provérbios 13, verso 4, diz assim: o preguiçoso, tem preguiçoso aqui? Ah, bom, você que ouvir amém, né? Se eu ouvisse amém, ia ser legal, né? O preguiçoso, o que o preguiçoso faz? Deseja. Tem um desejo danado. Tudo que é preguiçoso vive desejando. Deseja, mas não move uma palha. Deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Quem é diligente, alcança. O preguiçoso fica só no desejo. Tudo ele deseja, mas nada é de acordo com a vontade de Deus, porque Deus não abençoa preguiçoso. Dá para você falar isso para o seu irmão aí? Fala para ele, ó, Deus não abençoa preguiçoso. Agora diz assim, toma vergonha, por favor. Deus não abençoa preguiçoso. Então, se o teu desejo não é o desejo de Deus, não tem como você ser abençoado. Provérbios 21, versículo 25, vamos lá. Provérbios 21, 25 a 26, diz assim: o preguiçoso, olha de novo ele aqui, está sempre aqui ele, né? O preguiçoso, o que acontece com ele? Morre! O preguiçoso morre fazendo o quê? Desejando, deseja, que é uma beleza. Parece mulher grávida, né? Porque as suas mãos recusam a trabalhar. Aí fica desejando, estou com desejo. Estou com a vontade, já viu? Tem gente que chega do teu lado assim, né? Não gosta de trabalhar, tu sabe que não gosta de trabalhar, você dá um duro danado, a pessoa chega do lado, queria tanto comer aquele pão doce. Queria tanto um pedacinho daquilo, gosto tanto daquilo ali. Aí eu vi, vai trabalhar. Preguiçoso, vagabundo. Né? Tem que falar isso. A Bíblia diz isso. O preguiçoso morre fazendo o quê? Desejando, queridos. Deseja e não tem absolutamente nada, porque as suas mãos recusam trabalhar. Sabe o que a Bíblia diz? Quem não quer trabalhar, não coma. Leu isso na Bíblia? Ninguém conhece isso na Bíblia, não? 1 Tessalonicenses. É isso? Tessalonicenses, eu acho que é Tessalonicenses. Quem não quer trabalhar, não coma. E aqui está o exemplo. Versículo 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Deseja, cobiça, quer, deseja, mas não tem. Porque não faz, não deseja, não quer, segundo a vontade de Deus. Deus abençoa quem quer. Deus tem misericórdia de quem quer. Deus tem compaixão de quem quer. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E amados, na suficiência que vem de Deus, na provisão que vem de Deus, aí nós não temos nada que temer. Eu quero terminar lendo contigo 2 versículos em Filipenses capítulo 4, que é uma carta em que o apóstolo Paulo nos dá um ensinamento muito precioso sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim da abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando vem de Deus a nossa provisão, o nosso sustento, a nossa suficiência, nada pode nos derrubar. Somos como Paulo.
Podemos passar por qualquer tipo de adversidade na vida, mas continuamos podendo. Posso, porque Deus me fortalece. Passo por isso, mas venço, porque Deus me fortalece. E ele termina a carta aos Filipenses no capítulo 4, versículo 19, dizendo assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Supre as nossas necessidades. Ele não diz que nosso Deus vai suprir os seus desejos, vai alimentar os seus sonhos malucos. Ele não diz nada disso. Vai alimentar suas manhas quando chora por pepinos e melões, tendo maná nas suas mãos, tendo a barriga cheia e o corpo bem protegido, e ainda está reclamando. Deus não suprirá esse tipo de mimo de nenhum de nós, mas as nossas necessidades, todas elas serão supridas pelo Senhor. Creia nisso e guarde no teu coração a palavra genuína de Deus, para que você jamais seja enganado por nenhuma promessa falsa, por nenhum lobo inescrupuloso. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar. Pelas águas que Deus é sensível às nossas necessidades. Se você chegou essa noite aqui na igreja com uma necessidade que você quer colocar diante do Senhor, talvez não seja o pão, nem sejam as vestes, mas seja uma necessidade da alma. Deus também se importa com as necessidades da alma. Talvez seja uma exaustão espiritual. Se você está cansado, sobrecarregado, alguma coisa na sua alma, no seu espírito, se você quer colocar diante de Deus uma necessidade que você trouxe à igreja essa noite, quero convidar você a vir aqui orar junto comigo. Quero orar junto contigo a Deus, ao meu Deus, o mesmo Deus do apóstolo Paulo, e dizer, como disse Paulo, o meu Deus há de suprir a tua necessidade, todas elas em Cristo Jesus. Eu creio no Deus que supre as nossas necessidades. Se há uma necessidade na tua vida, se há uma carência na tua vida, se há algo que está faltando e que você sabe é a vontade de Deus, que você receba, que faça parte da tua vida. E Deus está olhando para a tua necessidade. Fala com o Senhor agora. Fala o teu coração. Fala com o teu Pai. Como diz o texto que nós lemos aqui, meu irmão, minha irmã. Fala com Deus. Sejam conhecidas diante dele através da súplica e da oração todas as tuas dificuldades, as tuas necessidades, as tuas petições, aquilo que Deus sabe que você necessita, Ele já conhece, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer falar contigo essa noite, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, sadio, verdadeiro. Pai querido, nós estamos aqui
com o Senhor. Com o Senhor que cuida de nós. Com o Senhor que supre as nossas necessidades. Os teus amados aqui, Senhor, apresentam nesta hora necessidades. Junto comigo, estamos orando, Pai, porque confiamos no Senhor e porque sabemos que a tua graça e a tua misericórdia nos alcançam. Não estamos aqui para te pedir nada que mereçamos, Senhor, mas estamos aqui para clamar pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Jesus, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão dos meus amados aqui, Pai, que apresentam uma necessidade diante do Senhor. Por compaixão, por graça, por misericórdia, atua nessas vidas, Senhor. Atua na vida de todos aqueles que se colocam diante de Ti em humildade, em reverência, em temor, porque Te amamos, Senhor, porque nos agradamos do Senhor e sabemos que os nossos desejos são os Teus desejos, Pai. Colocamos a nossa vida diante de Ti e eu abençoo os irmãos, abençoo cada um deles, Pai. Abençoo, Senhor. Derramo sobre eles a tua bênção, porque eu creio que a tua vontade é abençoar e suprir as nossas necessidades, porque por compaixão e misericórdia o Senhor tem agido em nossas vidas. Age, Senhor, assim na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Qual o teu desejo? Fala para o Senhor. Meu desejo é te adorar, Senhor. Eu nasci para te louvar, Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. tu somente. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor, que por graça e misericórdia tem nos abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus.